Aleluia. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Aleluia. A palavra do Senhor está lá em Gênesis capítulo 25, verso 27, a seguir. Amém? Gênesis capítulo 25, a partir do verso 27. A palavra do Senhor nos diz assim: os meninos cresceram, Esaú tornou-se caçador habilidoso, ou algumas Bíblias diz, que homem pacato, e Jacó, amém, e vivia percorrendo os campos. Ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto, por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho ou de primogenitura. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho ou primogenitura. Amém? Os irmãos podem se assentar. Aleluia. O Senhor colocou essa palavra no meu coração para trazer aos irmãos. E o Senhor me deu como tema: não negocie sua bênção. Aleluia, Jesus. E aqui, nessa palavra, voltando um pouquinho, só para a gente contextualizar um pouco melhor, ela nos relata que Isaque, filho de Abraão, ele casou-se com Rebeca. E Rebeca era estéril. E aí então, quando Isaque soube da esterilidade da sua esposa, Isaque ele orou ao Senhor e Deus atendeu a oração de Isaque e fez com que Rebeca concebesse, e eram ainda gêmeos. E Rebeca, enquanto estava grávida, ela sentia que os filhos lutavam em seu ventre. E nessa situação, ela também consultou ao Senhor para saber o porquê disso, o que estava ocorrendo, que ela sentia que os seus filhos lutavam dentro do seu ventre. E ao passo que o Senhor respondeu que 2 nações haviam em seu ventre, e que o mais velho serviria ao mais novo, já que eram 2 que estavam ali, A palavra também nos relata que na época do nascimento, Jacó, Esaú veio primeiro, mas Jacó já veio logo atrás, agarrado com a mão no calcanhar de Esaú. E ali, então, começou-se a vida dessas crianças, Ao passo que nós chegamos aqui nessa parte do texto que diz, que os meninos já haviam crescido, e um era caçador, que era Esaú, e Jacó, que as traduções dizem diz que é homem pacato, e outra diz que Jacó cuidava de rebanho. Aleluia. E então, irmãos, diante dessa situação, nós vemos aqui o quê? A palavra aqui nos relata que Jacó, ele tinha a sua pretensão, a sua predileção pelo seu filho
as comidas que eram feitas com as caças de Esaú. Ao passo que Rebeca já tinha a predileção por seu filho Jacó. Talvez justamente, como diz, por ele ser pacato, né? Ser uma pessoa já mais de dentro de casa, como diz, não de tão fora. E pelo fato também, às vezes, dela já em seu ventre ter recebido essa promessa, que o mais velho serviria o mais novo, né? E aí então nós podemos ver que, conforme foi-se passando o tempo, nós vemos ali, a palavra vem nos dizer o quê? Que nessa situação, quando um dia Esaú chega faminto, né? Ele ali não deu muito valor ao que ele tinha desde o seu nascimento, que era o direito de primogenitura, por ser o primeiro filho, o filho mais velho. Então, irmãos, nós observamos o quê? Eu vou só fazer uma leitura aqui para os irmãos, que eu fiz aqui para os irmãos. Eu sei que muitos entendem, né, o que é a primogenitura, mas qual era o real significado de ser o primeiro filho, o filho mais velho que seja, para aquele povo, para os hebreus? Essa primogenitura, ela dava a possessão ou herança dos pais. Estava sempre em primeiro lugar ali, né? Herdava não apenas as terras e as possessões do pai, mas também a posição do pai como líder espiritual da família e a autoridade para presidir a casa. E ali então, Esaú, ele não estava se importando muito com essas questões, que ele seria um líder espiritual, que ele seria futuramente aquele homem que viria liderar a casa do seu pai quando esse já não estivesse mais junto deles. Ele não estava se importando com isso, né? Vemos que Esaú, ele não dava o devido valor à sua primogenitura. E ali, naquela situação, ele se deixou dominar pela fome, né? E, irmãos, infelizmente, né, alguns são assim. No caso, algumas pessoas, elas se deixam dominar pela situação. Onde que ela deveria, na realidade, ela deveria dominar a situação, ela se deixa ser dominada pela situação. E hoje em dia ainda é assim. Quando nós olhamos quantas situações ocorrem na vida de um cristão, que às vezes ele se deixa levar pela situação em vez dele dominar aquela situação. Irmãos, e aqui eu quero só fazer uma menção de quando Deus criou o homem na terra. Ele já disse que era para o homem dominar sobre tudo que havia na terra. E se nós vemos isso, irmão, você já reparou assim que às vezes ele é capaz de dominar muitas coisas? O homem, quando eu falo, é o ser humano em geral, né? A pessoa, ela pode dominar muitas coisas, mas às vezes ela não consegue dominar a si mesma. Então, eu acredito que ali naquele momento faltou um pouco de domínio próprio, né, para Esaú, para que ele pudesse controlar um pouco aquela fome dele, né, que ele pudesse esperar para comer depois. E nesse momento, então, Jacó, ele se aproveita daquele momento. E aqui, irmãos, só para fazer um adendo, né, como eu disse, ele não controlou aquela fome, não conseguiu esperar um momento um pouco depois. E um outro dia, foi curioso que eu vi uma nutricionista, ela dizendo que quem domina o que come, domina qualquer coisa. Porque a fome, né, nós vemos que a fome é algo que é quase que incontrolável. Nós sentimos muitas coisas, às vezes podemos controlar um sono, né, uma sede, mas fome é um negócio que
dói na pessoa às vezes, principalmente dependendo do tempo que ela fica sem comer. E ali Jacó, ele não conseguiu ter esse domínio e não se preocupou com a situação que ele seria no futuro, né? E ali, no momento que ele estava vendendo o seu direito de filho mais velho, foi onde que ele lhe serviu então um ensopado de lentilhas com pão. E nessa hora, nós vemos que o Jacó, né, ele se aproveitou daquela situação de fraqueza do irmão dele para ali dar o primeiro passo para o seu objetivo, né, rumo a um objetivo que ele tinha do quê? De ser aquele que governaria a casa do seu pai futuramente. E não só, né, como eu disse, não era só uma questão de propriedades, de terras que ficariam para eles, mas também a liderança espiritual. E vemos que hoje muitos também trocam por momentos nesse mundo, por algumas situações da vida, né? Que ele quer ter aquele momento de prazer naquela situação, ou alguma outra situação que venha deste mundo, e ele troca pelo momento que ele poderia estar na casa do Pai, que ele poderia estar na presença do Senhor. Um outro dia, irmãos, eu tenho um filho que ele canta e toca, né? E ele foi tocar num lugar aqui na cidade, ao ar livre, que é uma feirinha que tem, e eu fui lá para apreciar o trabalho dele. E estando lá, eu olhava à minha volta, eu via muitas pessoas, e eu pensava, meu Deus, realmente eu não consigo ter prazer de estar ali como muitos estavam, bebendo, fumando, né? A gente, às vezes, até comer é uma bênção, né? Como assim? Esaú comeu, estava com muita fome, às vezes você vai num determinado lugar para comer. Mas a gente vê, irmão, e nota que o mundo, ele vive essa situação. As pessoas estão envolvidas no prazer de beber, de fumar, de jogar a conversa fora, né? Mas aonde fica Deus? Aonde? E o cristão, muitas vezes, também, ele acaba caindo em algumas situações deste mundo, né? Aonde que ele não coloca Deus à frente, mas aquele prazer de estar ali naquele lugar, naquela circunstância. E diante disso, né? Como eu li ali a questão de Jacó, ele viu que Esaú ele podia ter o seu preço, porque ele queria ter aquele direito para ele, porque tem também uma frase que diz, todo homem tem seu preço. E inclusive, eu sou uma pessoa que eu gosto muito, às vezes, de me atentar às frases, as coisas que eu acho assim, que traz às vezes reflexões para a nossa vida, né? Para a gente olhar para dentro e ver. E um filósofo alemão, ele olhando para essa frase, ele falou assim, todo homem tem seu preço, diz a frase. Aí ele disse, não é verdade, mas para cada homem existe uma isca que ele não consegue deixar de morder. E é realmente assim, irmãos, porque Jacó colocou a isca no momento certo, né? E aquele ensopado de lentilha bem na hora daquela fome. E foi a hora que Jacó ali foi sagaz, e o primeiro passo, como eu disse, Jacó estava dando para alcançar lá na frente o que ele queria. Aleluia. Em Provérbios,
a palavra do Senhor nos diz assim: a sabedoria do homem sagaz é compreender bem o seu caminho, e a imprudência dos insensatos é errante. O insensato zombará do pecado, e entre os justos morará a graça. Aleluia. E ali, então ele já estava, ou seja, desde quando Jacó nasceu, ele já compreendia bem o caminho que ele deveria caminhar. Porque havia sobre ele uma promessa de Deus. E quando nós olhamos para a palavra, nós vemos que, como eu disse, né, Rebeca já tinha essa predileção por Jacó. Não sei se ela havia contado ou não para o seu marido o que Deus havia lhe dito a respeito da promessa, mas ela sabia dessa promessa. Então, tanto ela quanto Jacó estavam engajados nessa promessa do Senhor. E que nós possamos também, irmãos, estar sempre ali firmes na promessa do Senhor. Como eu disse aqui aquela hora, o hino que foi louvado, né? Serão tribos, línguas e nações que estarão ao encontro do Senhor. Então, essa é a nossa maior promessa de Deus, que um dia estaremos com Ele nos céus. E que nós possamos seguir sempre firmes nessa promessa, buscando essa promessa. Aleluia, Jesus. E então, irmãos, nós podemos ver aqui também algumas coisas, né? Porque Deus, por que Deus ele havia dito que o mais velho serviria o mais novo? Se isso não era uma tradição dos hebreus, porque o comum era o mais velho, né? O mais novo servir ao mais velho. E por que então Deus vai dizer o que não condiz com a tradição daquele povo? Aleluia, Jesus. Mesmo, irmãos, Esaú, né, tendo por direito de filho mais velho, ou seja, a primogenitura, podemos crer que era o projeto de Deus. Aí nós perguntamos, mas por que Deus faria então um projeto que ia contra toda uma tradição? Aleluia. Jesus também, ele não gostava muito de tradições, né? Jesus, ele não era favorável àqueles também que oravam por tradição, buscavam a Deus por uma tradição. Os judeus muitas vezes viviam por tradição, mas Jesus, ele rompia as tradições, né? Quando nós olhamos para a palavra, em algumas situações, comer com pecadores, né? Eles achavam aquilo um absurdo. Então era Jesus rompendo as tradições, falando com mulher samaritana, né? Também aquilo para os judeus era incomum. Mas nós sabemos que Deus, ele trabalha de diversas formas. Deus não é aquele que trabalha só no que é comum, no que é tradição, no que é normal. Às vezes Deus trabalha também de uma forma totalmente alheia ao que nós pensamos, de uma forma totalmente diferente. Porque Deus, ele sabe o que vai nos corações. Ele sabe o que vai no coração de cada um, e ele conhecia ali as intenções de Esaú e conhecia as intenções de Jacó. E aí, irmãos, até um outro dia nós estávamos aqui e eu disse assim, que Deus, ele não faz, né, a gente conversando, eu disse, Deus não faz acepção de pessoas e ama todos igualmente. Aí quando eu disse isso, né, uma das irmãs que nós estávamos na nossa reunião aqui, ela disse assim, mas que para a igreja, que Deus tivesse uma predileção para algumas pessoas, em detrimento a outras, né?
E aí então eu fiquei meditando naquilo que ela falou, e eu fiquei pensando assim, mas Deus, ele não contraria a sua palavra. Ele não é como o homem, né, que faz distinção entre os seus filhos, assim como fez Jacó e Rebeca. Aleluia, Jesus. Jacó, desculpa, irmãos, Isaac e Rebeca. Então, ele não é, né, assim como o homem, que tem as suas preferências pelos seus filhos. Mas, é como eu disse, ele conhece os corações. E então, irmãos, eu creio assim, que o que faz a diferença é o que está no coração do filho, não no sentimento do pai. Porque Deus, ele tem o mesmo sentimento por todos, igualmente. Porque a própria palavra em Romanos diz que ele não faz acepção de pessoas. E então eu acredito que isso, né, na verdade é o que vai de nós para Deus. Porque alguns, ele ama sim mais a Deus do que os outros, mas Deus não ama mais um do que o outro. Aleluia. E o sentimento, né, que nós temos, como eu disse, em relação a Deus, é o que move o coração de Deus, o que move o coração do Pai. Aleluia. Por isso que às vezes, né, às vezes pensa que a pessoa é a predileta ou é a escolhida, mas não, é que às vezes ela busca mais, ela ama mais, né? Então, isso sim faz diferença diante de Deus. Aleluia. Mas, irmãos, a Bíblia também, né? Quando nós olhamos para a palavra, nós podemos dizer assim, que a Bíblia também, ela fala que o homem também tem seu preço, né? Aí pode até pensar, mas como assim, né? Que a Bíblia vai dizer que o homem tem seu preço. Na verdade, irmãos, esse preço, ele foi pregado na cruz do Calvário, né? Foi pago esse preço por mim e por você, lá na cruz do Calvário. Aleluia, Jesus. E assim como Esaú, que não deu importância, né, aquilo que vinha por herança do pai, muitos também hoje não dão valor à herança recebida de Deus, né? Essa herança que nós recebemos do Senhor, que foi a salvação através de Jesus Cristo. Aleluias. Muitos não valorizam essa herança, porque nós sabemos que Deus, Ele através do seu Filho, Ele nos deu acesso a Ele. É como se Deus abrisse a porta e dissesse, né? Como também está escrito na palavra, vinde benditos, né? Nos desse acesso e dissesse, tudo é de vocês. Aleluia, Jesus. E nós sabemos que quando nós buscamos ao Senhor de todo o nosso coração, de coração aberto, nós alcançamos o trono do Senhor, o coração do Pai, para que nós venhamos a cada dia mais crescer na presença do Senhor. Irmãos, uma coisa é certa, né? Aqui nós vemos uma pessoa como Jacó, como era conhecido como enganador, né? Usurpador, que usurpou o que era do seu irmão. Mas a própria palavra diz que sem a permissão de Deus nada acontece. E Deus permitiu essa situação, porque quando nós olhamos para a palavra, nós vemos lá atrás, ou futuramente também, né, que quando Jacó foi casar, ele buscou ali dos seus
parentes, como mandava a tradição, a palavra, né, a tradição do seu povo, da sua terra, né, ali, que Deus ordenava isso, que eles tivessem a sua esposa ali, e ele foi buscar lá no meio dos parentes dele, né? Porém, ele recebeu também, né, em troca, o que ele fez, como diz, né, enganou o irmão dele na situação dizer que muitos, às vezes, passam aqui na terra, estão vivendo aqui, esquecendo que muitas vezes você colhe o que planta. Acaba, né, vivendo uma vida que não condiz com a palavra do Senhor, que não condiz, às vezes, com a realidade ou com verdade, mente muito, né? Faz muitas coisas que não deveria fazer, mas nós sabemos que ele também colhe o que planta. E Esaú já foi aquele que, contrariando a vontade dos seus pais, pegou mulheres de outros povos. Então, por aí a gente tem uma noção de como era o caráter de um e o caráter de outro. Nós olhamos para Jacó, que tinha já um caráter de filho mais obediente, de filho com uma promessa, de filho que preferiu fazer a vontade dos pais, e daquele filho já mais rebelde, onde que não obedeceu à vontade do pai e nem à tradição do seu povo, de buscar uma esposa no meio dos parentes. Mas aí, então, eu falo que Deus, ele já tinha esse plano, já tinha então essa promessa, porque ele já sabia, né, que Esaú provavelmente não seria a continuidade da promessa feita já a Abraão. Ele já sabia que ele não conseguiria cumprir o que deveria ser cumprido, até que então fosse se cumprindo a palavra de Deus dada a Abraão. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, nós sabemos que muitas situações na nossa vida, ela não vai acontecer sem a permissão de Deus. Mas quando nós somos filhos obedientes, filhos que fazem a vontade do Pai, nós sabemos que a promessa continuará sobre as nossas vidas. Aleluia, Jesus. E que Deus, né, Ele certamente Ele estará guardando a nossa vida, a nossa casa, para que as promessas dEle continuem de geração em geração. Aleluia. Como diz na palavra, né? Aquele que faz a vontade do Senhor tem lá todas as bênçãos, aleluias, que pode ter. E aquele que não faz, ele já conhece também as consequências de não fazer. Ainda hoje, eu dizia para o meu filho, eu estava falando com ele algumas coisas, e ele fez uma menção de tipo, não quero ouvir, não quero saber, né? Aí eu disse para ele, olha, independente se você não quer saber, o que eu estou te falando não vai mudar a realidade da situação. Muitos não querem ouvir a palavra de Deus, achando que o fato dele não ouvir, não saber, não conhecer, às vezes, pode mudar o seu destino final. E nós sabemos que, independente se a pessoa aceita ou não aceita, a palavra do Senhor não muda. Nós sabemos que o que está preparado para nós é, sim, a salvação através de Jesus Cristo. E que aquele que não obedece à vontade do Pai, que não sabe, ainda assim ela também estará lá na presença de Deus, para sermos naquele dia julgados todos perante o Senhor.
Porque um ditado que tem aí fora, né, uns dizem assim, todas as religiões levam a Deus. E não é mentira, todas levarão a Deus. Só que naquele dia o Senhor vai fazer a distinção dos seus filhos que são seus filhos e dos que não são seus filhos. Aleluia, Jesus. Aleluias. E Paulo, né, ele disse lá em Atos, de capítulo 20, verso 32, ele estava ali falando com alguns obreiros de Éfeso, nessa passagem, e ele diz assim, agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Aleluia, Jesus. Nós cremos que receberemos essa herança e estaremos no meio dos santos do Senhor. Como diz, né? Nós conheceremos então a Abraão, a Isaque, a Jacó e lá todos aqueles que serviram ao Senhor. Aleluia, Jesus, porque nós temos por herança a nossa salvação em Jesus Cristo. E aquele que não valoriza o bem que o Pai deu, não entende o preço que foi pago. Aleluia, porque quando nós entendemos o preço que o Senhor paga, porque nós sabemos que se Deus não nos guarda, o inimigo ele está sempre ao derredor, sempre querendo tragar, lançar suas setas, seus dardos, está sempre com aquela sede de nos atingir. Aleluia, Jesus. Mas nós sabemos que o Senhor, Ele em todo tempo nos guarda. Aleluia, Jesus. E aqui, né, essas pessoas muitas vezes que não entendem, o que acontece? Às vezes ela acaba trocando o que já é seu por direito e por herança, como eu disse anteriormente, por um momento que pode trazer consequência para uma vida toda. Irmãos, quantas coisas, né? Às vezes um pequeno momento que a pessoa vai desfrutar de algo que ela vai achar que é bom para ela, aquilo traz consequências, às vezes, para o resto da vida. Aleluia. Um desses exemplos também está na palavra do Senhor, né? Que Sara, na sua ansiedade de cumprir aquilo que Deus havia dito, que daria um filho a Abraão, então foi onde que ela ofereceu a sua serva Agar para estar com Abraão. Foi ali algo que foi feito naquele momento e que tem consequências até hoje. Aleluia. Nós sabemos que a guerra lá, né, a contenda entre um povo e o outro, e os judeus ali, ela existe até hoje. A descendência de Ismael e a descendência de Isaque, né? Então, são coisas que podem trazer consequências até o dia de partirmos dessa terra. Então, quando nos deixamos dominar pela situação, isso pode repercutir tanto na área física, espiritual, financeira, moral. Quantos obreiros do Senhor, às vezes, né, que você fica sabendo, tendo conhecimento, que por um momento ali deu uma escorregada, né? E aquilo já abala a moral da pessoa. Às vezes a pessoa faz algo por um momento ali impensado, né? Sem consultar ao Senhor, se enfia num negócio e aquilo traz-lhe prejuízo para a sua vida financeira. Então quando nós vemos certas situações, em vez de nós deixarmos nos dominar por ela, nós temos que dominar essa situação e buscar em Deus um parecer, o que Deus deseja para nós, diante daquela situação. Aleluia, Jesus.
E ali, Esaú, ele não perdeu somente o direito de primogenitura, mas também perdeu a bênção do seu pai. Então, Jacó, no primeiro passo que ele deu, né, foi tirar o direito de primogenitura dele pelas próprias mãos de Esaú, que lhe deu esse direito. E aí, então, a consequência também seria, como diz o golpe de misericórdia, que Jacó daria, é fingir-se ser Esaú e enganar ao seu pai para obter a bênção. E o pai lhe abençoou. Irmãos, e quando ele abençoa, né, se você olhar lá pela palavra, você vai ver que quando Isaac dá a bênção, ele não dá a bênção só espiritual. Ele não dá também só a bênção financeira, né? Ele dá a bênção sobre tudo, inclusive vitória sobre o inimigo. Aleluias. E o Senhor nosso Deus e nosso Pai, também quando Ele nos abençoa, Ele não dá uma bênção só, Ele dá a bênção por completo. Ele nos abençoa em todas as nossas áreas, todas as áreas da nossa vida, inclusive a vitória sobre o inimigo, né? Mas para isso nós sabemos que nós temos que perseverar até o fim. Aleluias. A palavra do Senhor nos diz que ser fiel, né? Para que recebemos, ficar até o fim fiel, para que venhamos receber a coroa da vida. Porque não podemos ser aquele que caminha até a metade do caminho e depois volta para trás. 5 quilômetros e faltar só 5 quilômetros para você chegar. Quando você volta, você caminha os 5 quilômetros. Mas se você quiser ir de novo, você vai ter que andar 10 quilômetros. Porque já não é mais só 5, são 10. Então, por isso que todo aquele que volta atrás, irmãos, é muito mais difícil de voltar à presença do Pai e continuar até o fim. Aleluia, Jesus. E como eu disse, né, ali Jacó, ele concluiu o segundo passo do seu objetivo, que era conseguir a bênção de Isaac. Irmão, certamente que nós não vamos agir enganosamente como fez Esaú para conseguir a sua bênção. Porém, o inimigo, ele é astuto, né? E o inimigo das nossas almas, ele está sempre ali. Assim como Jacó fez, ficou observando o seu irmão, vendo o momento certo para lhe oferecer algo que pudesse, então, ele ter o que ele queria. O inimigo da nossa alma também trabalha assim. Ele fica espreitando, observando, esperando o momento adequado, o momento certo para oferecer os seus pratos e roubar de nós a bênção que vem de Deus Pai. Aleluia, Jesus. E nós vemos aqui, né, irmãos, através dessa nenhuma, nem por coisas deste mundo, nem se deixando levar pelas artimanhas do inimigo. Aleluias, que nós sejamos vigilantes sempre na presença do Senhor. Amém? Era essa a palavra que o Senhor me deu. Que os irmãos fiquem com essa palavra, né? Meditem no coração, para que o Senhor a cada dia venha nos fortalecer mais e mais. Amém? Deus abençoe.